O segundo ponto que muita gente acaba ficando fora do mercado de licitações é pela falta de conhecimento, por não saber lidar com o passo a passo, tá? E aí, o que eu tenho para falar para você? Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Licitação não é fácil. Licitação não é fórmula mágica. Licitação não é o pé do João de feijão, que a gente planta o feijãozinho e aí, de repente, cresce uma árvore sozinha e aí eu chego num castelo que tudo é feito de ouro. Nem sei se é essa a história do João do pé de feijão, se eu tô me confundindo aqui nos contos de fada. Mas, enfim, não existe fórmula mágica, o dinheiro não cai do céu. Então, participar de licitações, se tornar um analista master de licitações, é um trabalho para comprometidos, tá? Então, a licitação, ela tem a sua burocracia? Claro que ela tem, mas isso, olha só, uma vez que você tem acesso a um método que te prepara para participar dessas oportunidades, esse conhecimento você vai levar para o resto da sua vida, você vai levar para a sua vida toda esse conhecimento. Então, a partir do momento que você dominar, que você tiver acesso a um GPS, a um guia te mostrando como participar ali das licitações, a um mentor te mostrando como participar das licitações, a uma mentora que tenha um método facilitado numa linguagem fácil, que é o que nós fazemos lá dentro da formação em analista master de licitação, uma linguagem facilitada, sem juridiquês, para qualquer pessoa comum, independentemente da idade, independentemente do grau de escolaridade, consegue seguir o passo a passo, consegue aplicar e consegue ter êxito ali nas licitações. Então, tendo acesso a uma metodologia, você vai dominar a participação nas licitações e a partir daí, esse conhecimento você vai usar para a sua vida toda em qualquer licitação que você for participar. Então, a burocracia, ela também é uma vantagem para você, porque vai te colocar à frente, uma vez que você domina essa rota, né? Eu gosto de dividir em rota do analista, que é o seu passo a passo, sua participação, rota do comprador, que é entender o que o órgão público pode, o que ele não pode fazer. Uma vez que você domina essa rota, esse passo a passo, esse conhecimento ele vai servir para toda e qualquer licitação, independentemente do segmento que você vai participar, e você só vai reaplicar os seus conhecimentos, aumentando significativamente as chances de você aumentar o faturamento da sua empresa, tá? Então, seguramente você iniciando no mercado das licitações, logo nos primeiros meses, aplicando o conhecimento certo e as técnicas certas de participação, você já vai dobrar e quadriplicar o faturamento da sua empresa, tá? Então, dependendo do seu empenho, da sua dedicação, você já logo nos primeiros meses você consegue dobrar ou quadriplicar o faturamento da sua empresa. Por que eu tô falando isso? Pelas métricas que nós temos também dos nossos alunos que passaram pela formação em analista master de licitações, ainda durante o método já conseguiram dobrar e quadriplicar o faturamento das empresas. Então, isso é completamente possível você utilizando a técnica certa de participação. E por isso que eu falo que se você tem uma empresa, se você tem um MEI, uma ME, PP, uma média, grande empresa, e você não está participando do mercado de licitações, você está deixando todo santo dia de ganhar dinheiro. E muitas vezes, ou é a falta de conhecimento, ou é a questão das crenças que existem nesse mercado, dos mitos sem nenhum tipo de fundamento, como, por exemplo, o governo não paga. Outro mito totalmente infundado: licitação só tem corrupção. Meu amigo, todos os dias, todo santo dia, nós temos milhares de licitações sendo executadas na vida real pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos órgãos federais, pelo Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, por todos os órgãos e entidades do Brasil, todo santo dia. Nós temos milhares de licitações sendo realizadas, a maioria pela própria internet, você participa aí pela internet mesmo, tá? E aí, de milhares de licitações, uma licitação que teve alguma coisa errada, é isso que a mídia traz na TV. E aí, o leigo, aquele que tem pouco conhecimento, aquele que tem conhecimento raso sobre o assunto, acha que todas as licitações são direcionadas, que todas as licitações têm corrupção, o que de longe não é verdade. Eu trabalho há 23 anos com licitações e eu posso afirmar, porque eu vi com os meus olhos, não foi ninguém que me falou, eu pude vivenciar com os meus olhos 23 anos de vivência, tanto trabalhando do lado do analista de licitação, de quem vai participar da licitação, das empresas, quanto trabalhando do lado do servidor público. E os meus alunos, servidores públicos, eles estão lá, eu chamo eles inclusive de heróis da licitação. Eles estão lá dia após dia tentando aprender, tentando aplicar o que é certo. Por quê? Porque senão eles mesmos respondem. Quando a gente tem alguma irregularidade nas licitações, o servidor público ele responde, muitas vezes tem uma irregularidade
e o tribunal, por exemplo, multa esse servidor, ele vai pagar uma multa do próprio bolso. Não é o governo que vai pagar a multa para ele, não, ele paga do próprio bolso. Então, eles, mais do que ninguém, estão interessados em fazer a coisa certa. Agora, é óbvio, quer dizer, então, eu posso afirmar para você, com 23 anos de atuação, que a maior parte, tá, das licitações, elas são feitas de forma correta, e quando erros acontecem bastante, tá? É por falta de conhecimento do servidor público e não por má fé. Por falta de conhecimento de quem fez o edital, por falta de conhecimento de quem julgou a licitação, por falta de conhecimento de quem foi ali operar aquele pregão, não por dolo, não por má fé, mas por falta de uma capacitação adequada. Falta de capacitação daquele servidor, né? Muitas vezes não passou por um método, uma metodologia, né? Eu tenho um método também só para servidores, mas de repente ele não passou por uma metodologia que o capacitasse para a vida real, para exercer as suas atribuições ali com êxito, com maestria, com excelência e com segurança. Então, o primeiro ponto é que a falta de conhecimento pode acabar gerando equívocos na licitação, mas que o analista master de licitação, ele não deixa também isso atrapalhar, porque ele conhece a rota do comprador, ele sabe o que o órgão público pode ou não pode fazer num edital, numa licitação, e ele utiliza os mecanismos, a gente tem os nossos mecanismos para exigir, por exemplo, quando o edital tem um erro, para que ele seja corrigido, ele entra com uma impugnação ao edital. Quando o julgamento da licitação tem um erro e precisa ser corrigido, ele entra com recurso administrativo. Então, nós temos todos os equipamentos e esse conhecimento que vai mudar a chave, que vai mudar a trajetória e que vai fazer muitas vezes uma licitação que você ia perder, você ganhar aquela licitação. Então, é muito importante esse conhecimento, tá? É muito importante para a atuação e que você não deixe que crenças limitantes, que geralmente são faladas por pessoas que têm um conhecimento muito raso do assunto, por pessoas que não têm conhecimento na área, por pessoas que estão atuando, às vezes, no mercado de licitações há anos, mas como amador, como aventureiro, sem conhecimento nenhum, e acabam soltando essas crenças limitantes, e não deixe que isso atrapalhe. E é óbvio, né? Flávia, você está falando que 100% das licitações, nenhuma vai ter a corrupção? É só você olhar no mercado. A gente tem o mecânico, que é totalmente honesto, e a gente tem um mecânico que é corrupto. A gente tem um médico que é totalmente honesto e tem um médico corrupto. A gente tem um advogado que é honesto e advogado corrupto. Então, não é que 100% das licitações você pode encontrar uma ou outra que tem ali um dolo, uma má-fé. Sim, mas a gente tem mecanismos para agir contra isso, que é o analista master de licitações que domina isso daí. Como é que eu faço uma denúncia para o Tribunal de Contas? Como é que eu faço uma denúncia para o Ministério Público? E esses órgãos, eles vão atrás, eles analisam, se tiver erro, eles anulam aquele procedimento, eles multam os servidores públicos ali envolvidos, né, em qualquer tipo de escândalo. Então, são órgãos que têm uma atuação fantástica e que está na mão do analista de licitação utilizar essas técnicas também, apenas em casos eventuais. Tá? Que não é, eu garanto para você que não é a maioria, não é de longe, não é de forma alguma. Então, para você que é empresário, o ponto é, se você está fora do mercado de licitações, todos os dias você está deixando de vender. Todo dia você está perdendo venda, simplesmente por estar fora do mercado de licitações. Se você tem um CNPJ e não participa de licitações, saiba que todos os dias você deixa de ganhar. Você perde oportunidades diárias que acontecem pela internet, que você pode participar pela internet e que é mais uma oportunidade de você, além de alavancar o faturamento da sua empresa, saiba que empresas que participam de licitações, elas são muito bem vistas no mercado. Porque para participar de licitação, a empresa ela tem que ser uma empresa idônea, tem que ser uma empresa que cumpre prazos. Então, quando você chega até para um cliente particular, né? Você vai lá vender para um cliente particular, para uma outra empresa privada, e você se apresenta como, olha, a gente participa de licitação, a gente fornece aqui para a prefeitura, a gente fornece ali para a Câmara, a gente fornece para outro lugar. Isso já abre portas para você. Uma empresa que participa de licitação, ela é sempre muito bem vista, porque significa que é uma empresa séria, é uma empresa idônea. Então, participar de licitações por si só já abre as portas, inclusive para você ter outros clientes, né, sejam pessoas particulares, sejam empresas privadas. Isso também já traz uma abertura, né, uma visão da sua empresa como uma empresa séria, como uma empresa que cumpre ali os prazos.